Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês ignoram a sombra aqui atrás, porque eu tô organizando o cenário, organizando as coisas, então vocês ignorem que depois melhora. Hoje eu vim trazer pra vocês o primeiro vídeo do canal, que é sobre o serial killer Richard Ramirez, que é o The Night Stalker. A gente ainda não tem vinheta, tá? Mas eu vou preparar uma vinheta pra vocês, então nos próximos vídeos vai ter vinheta, então vocês aguardem. E se você estiver ouvindo barulho de ventilador, por favor, ignora, é porque aqui tá muito quente e não tem condições de eu gravar com luz acesa perto de mim, sem ventilador, porque o calor tá muito grande. Vamos para o caso. Ricardo Levy Munhoz Ramirez, nascido em 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, no Texas, foi o caçula de 5 filhos, de Julia Rodrigues Ramirez e Mercedes Munhoz, mexicanos que emigraram para os Estados Unidos em procura de condições de vida melhores, né? Durante a sua infância, ele sofreu 2 grandes acidentes. Quando ele tinha 2 anos de idade, um guarda-roupa caiu na sua cabeça, o que fez ele necessitar de mais de 30 pontos. E quando ele tinha 5 anos de idade, enquanto ele brincava no parque, ele foi gravemente atingido por um balanço. E com isso, o Richard começou a sofrer crises epiléticas frequentes que duraram até a adolescência dele. O seu pai, Julian, era um ex-policial da cidade mexicana de Juarez e possuía um temperamento explosivo, o que muitas vezes culminava em agressões físicas, cuja as vítimas dele era o filho caçula, no caso Richard. E para fugir de tudo isso, né, das violências domésticas que ele sofria, ele dormia várias e várias noites no cemitério local. Então pensa, uma criança dormindo no cemitério. O Richard sempre foi muito influenciado pelo seu primo mais velho, que se chamava Mike. O Mike era um veterano de guerra que tinha acabado de voltar do Vietnã. Aí com o Mike, o Richard começou a usar drogas. E eles fumavam maconha juntos e andavam de carro. Enquanto o Mike contava histórias horríveis que ele fez, contando coisas que ele fez na guerra. Com mulheres que ele contava que tinha mutilado, torturado e matado inúmeras mulheres. E para piorar, ele tinha fotos para provar tudo o que ele estava dizendo. E acredita-se que nessa mesma época ele ensinou o Richard a atirar. E quando o Richard tinha 13 anos, ele viu o primo Mike assassinar a sua esposa. Olha que influência, cara. Desde que o Richard começou a fumar maconha, ele nunca mais parou. E nessa época, ele já tinha muito interesse em satanismo, né? E começou a faltar muito na escola. E como ele era um usuário de drogas, nessa época também ele começou a fazer pequenos assaltos para manter o seu vício. Richard acabou largando a escola e foi preso pela primeira vez em 1977, com 17 anos, por porte de maconha. Pouco tempo depois, ele se mudou para a Califórnia e ali seu vício começou a piorar. E já nessa altura, ele não ligava muito para sua higiene pessoal, ficando vários dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, e ele também comia muito fast food e muitos doces. Aí seus dentes começaram a apodrecer. E nessa época ele também começou a usar cocaína diariamente, né? E começou também a cometer roubos maiores, como carros. E aí ele foi preso novamente em 1981 em Pasadena, Califórnia, por roubo de carros. E em 1984 ele foi preso novamente pelo mesmo motivo. Só que dessa vez foi em Los Angeles. Desde que ele se mudou para Califórnia, ele roubava muito. Então era assim que ele se mantinha, né? E mantinha também o vício. E o vício dele já estava muito pior do que antes. E em 28 de junho de 1984, depois de usar muita cocaína, ele entrou na casa de uma senhora de 79 anos chamada Jane Bickle para roubar. E ele esfaqueou, estuprou e matou a Jane em sua própria casa. Aí ele roubou alguns itens e fugiu. Algumas horas depois, o filho da Jane chega na casa dela e encontra o corpo da mãe e imediatamente ele liga para a polícia, né? E quando a polícia chegou na cena do crime, eles viram que o corte foi tão profundo na garganta que ele quase decapitou a Jane. A polícia tentou conseguir algumas impressões digitais, né, que ficaram no vidro da janela que o Richard usou para conseguir entrar na casa dela. Aí acredita-se, né, que esse foi o primeiro dos seus assassinatos, que não foram poucos e vocês vão ver. E aí, quase 9 meses depois, no dia 17 de março, no dia do meu aniversário, de 1985,
o Richard encontrou outra vítima. Ela se chamava Maria Hernandes, tinha 22 anos. E ele abordou a vítima enquanto ela estava entrando na casa dela. Então ele atacou e atirou contra ela. E ela então tentou se proteger com as mãos. E a bala pegou na chave que ela estava se segurando nas mãos. Aí a gente pode ver que ela gastou toda a sorte da vida dela nessa hora que ela botou a mão, estava com a chave e a bala pegou na chave. E não feriu ela. E daí ela se jogou no chão e fingiu que estava morta. E como o Richard tinha tirado contra a cabeça dela, ele achou que ela estava morta. E ele entrou para dentro da casa dela. Aí daí a Maria esperou quando ele entrou e quando ele fechou a porta, aí ela saiu correndo. Aí o Richard entrou dentro da casa e assassinou a colega de quarto da Maria, que estava na cozinha e se chamava Dália Alcazaki. E ele assassinou ela com um tiro na cabeça. A Maria então fugiu e chamou a polícia, né? E ela disse que o assassino era alto, magro, se vestia todo de preto e usava um boné de beisebol azul e portava uma arma, né? E eles entraram na casa, né? E enquanto a polícia estava lá investigando o crime, o Richard foi fazer a próxima vítima na mesma noite. Aí o Richard cometeu outro assassinato e a vítima chamava Cia Lia Yu. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dela, então se vocês souberem como é que pronuncia, me corrijam, tá? Ela estava na rua, dentro do próprio carro dela dirigindo, e aí o Richard estava dentro de outro carro, parou na frente dela, fez ela parar, ele foi até ela e obrigou ela a sair do carro. E aí ela começou a gritar, desesperada, né, pedindo ajuda, e um homem que estava ali na rua ouviu os gritos e ligou para a polícia. O Richard então tirou ela do carro dela, atirou nela, entrou no carro dela e fugiu. Durante a fuga de Richard, tinha um casal que estava dentro do seu próprio carro e eles viram, né, aquilo e naquele momento eles conseguiram anotar a placa e o modelo do carro. Inclusive, esse casal mais tarde testemunhou no julgamento do Richard. E daí, a polícia chega na cena do crime e encontrou a outra vítima, né? Ela ainda estava viva, ela foi baleada 2 vezes e por isso ela foi levada às pressas para o hospital. E chegando lá, ela não resistiu. Então foram 2 assassinatos numa mesma noite. A polícia ali estava desesperada, né, sem saber o que fazer. E ali, né, nas primeiras horas de investigação, eles conseguiram identificar que as balas atiradas foram da mesma arma. Então, eles imaginaram, né, que tinha sido o mesmo assassino nos 2 crimes. Aí na mídia, né, como a mídia sempre gosta de dar um nome para os assassinos, eles começaram a chamar o Richard de o intruso do vale. Então, no mesmo mês, no dia 27 de março, o Richard assassinou o Vincent Zazzara, de 64 anos, e sua esposa, de 44 anos. Ela foi brutalmente agredida, esfaqueada até a morte e seus olhos foram arrancados. Então, nessa altura, o Richard tinha começado uma onda de assassinatos brutais, estupros e roubo e deixando muitas vítimas. A polícia simplesmente não sabia quem era esse assassino, né? E que estava solta e não conseguiram encontrar ninguém. As pessoas, né, estavam em pânico, obviamente, e porque tinha um serial killer à solta, né? E aí a polícia resolveu fazer uma operação policial para tentar encontrar um assassino. Aí nessa altura eles não tinham conseguido nenhum resultado concreto, nada que incriminasse o Richard. Então, enquanto a polícia investigava, né, tentava encontrar quem era aquele cara que estava fazendo tudo isso, o Richard continuou cometendo seus crimes como se nada tivesse acontecido. Então, em maio do mesmo ano, ele atacou outro casal que se chamava William e Leslie Du. Ele tem um modus operandi, né, que você que não sabe, eu vou deixar aparecendo aqui na tela o que é o modus operandi. Aí ele fez a mesma coisa com o casal anterior, que ele primeiro matou o homem, depois fez tudo o que ele fez com a mulher. Nos meses seguintes, o Richard estava completamente descontrolado e foram ao todo mais de 12 vítimas que sofreram abusos, agressões, assaltos, violência brutal e até rituais satânicos, para vocês verem o nível mental do cara. E a polícia não estava conseguindo encontrar absolutamente nada, e daí o FBI entrou para tentar ajudar.
em tentar encontrar esse serial killer que tava solta, né? A mídia também já tava fazendo muita pressão na polícia, né? Porque nesses casos a mídia fica louca e fica botando muita pressão na polícia pra polícia tentar resolver aquela coisa o mais rápido possível. Porque aí a polícia não estava encontrando nada, daí as vítimas que conseguiram sobreviver fizeram alguns retratos falados, né? Aí as vítimas deram vários detalhes de como ele era, e isso forçou o Richard a fugir daquela área por um tempo. De Los Angeles em agosto, né? Que eles são Los Angeles em agosto. Nessa época que ele estava em Los Angeles, ele se hospedou no Hotel Cecil, porque pra quem não conhece, você dá um Google aí que você vai ver como é bizarro esse hotel. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando só desse hotel. E daí, como esse hotel estava sempre lotado, ele acabou passando despercebido, né? Sempre tinha gente entrando e saindo do hotel. E aí o Richard, toda vez que cometia seus crimes, ele pegava as suas roupas sujas, colocava nas lixeiras que tinha ali atrás do hotel e entrava pela porta dos fundos. Daí ninguém percebia, então ele deixou Los Angeles e viajou para o norte, em direção a São Francisco. Então ele fez mais duas vítimas, que eram o Pedro e a Bárbara Pano, no dia 17 de agosto. Novamente do mesmo jeito, com o mesmo modus operandi. E justamente por ele cometer os crimes da mesma forma, isso chamou a atenção da polícia, né? Porque, né? Uma onda de assassinatos, todos do mesmo jeito. Isso pensa o quê? Serial killer. No último crime também tinha até rituais satânicos. Simbolismo satânico, na verdade, né? E aí a mídia chamava ele de intruso do vale e esse apelido não se adequava mais ao Richard. Aí começaram a chamar ele de The Night Stalker, que significa o perseguidor da noite. Porque a maioria dos crimes que ele cometia era sempre à noite e nas próprias casas das vítimas. Depois de muitos assassinatos e assaltos, o Richard foi visto no dia 24 de agosto de 1985, do lado de fora de uma casa em Mission Vallejo, onde, né, ele acabou deixando uma pegada. O rosto dele, como já era conhecido, uma testemunha o viu e anotou a placa do carro. No mesmo dia ele cometeu um crime, né? Ele entrou na casa de um casal, atirou no homem e estuprou a mulher. Mas aí ele não matou ela. Aí ele fugiu e a vítima conseguiu dar uma descrição mais detalhada do seu agressor. E aí ela contou também uma coisa muito bizarra, que o Richard forçou ela a jurar o seu amor por Satanás. O carro que o Richard estava andando, né, que estava usando, foi anotado a placa e encontrado pela polícia alguns dias depois. O carro estava cheio de impressões digitais que eram suficientes para encontrar de quem eram aquelas impressões no histórico criminal da polícia. Eles finalmente colocaram um rosto e um nome ao The Night Stalker, que era o Richard Ramirez, que ele se encaixava perfeitamente nas descrições que as vítimas que sobreviveram deram sobre ele. E agora a foto dele estava em todos os jornais e todo mundo estava atrás desse serial killer. Então, como ele tinha abandonado o carro que ele estava usando, agora ele precisava de mais um carro, né? E ele viu um homem entrando no seu carro e tentou roubar o carro. Mas o dono percebeu quem era ele, reconheceu o rosto dele e então os dois começaram a brigar. O Richard conseguiu fugir e em outra rua ele viu um carro estacionado e tinha uma mulher dentro do carro. O nome dela era Angelina. Ele mandou ela sair do carro, ela não saiu e daí ele ameaçou matá-la. Aí a Angelina começou a gritar por socorro, né? Porque ela não era besta nem nada, que ela não queria morrer. Ela começou a gritar para tentar chamar a atenção de alguém. E aí o marido e o filho dela, que estavam numa loja naquela mesma rua, ouviram e correram até o carro. E eles conseguiram segurar o Richard. Chamaram a polícia e finalmente a polícia chegou e ele foi capturado. Ou seja, a cobertura da TV nacional inteira estava mostrando a foto dele todos os dias no jornal, juntamente com uma série de pistas que agora a polícia tinha e testemunhas que sobreviveram. Graças a isso, a polícia conseguiu capturar o Richard no dia 31 de agosto, depois de ter sido espancado pelo marido e o filho de Angelina.
Então Richard foi preso e aguardou na cadeia enquanto seu julgamento era continuamente interrompido por uma série de coisas, né? Por atrasos, brigas entre os promotores e os advogados de defesa. Também, né, pela disseminação geográfica dos crimes que ele cometeu, e isso atrasou bastante o julgamento por questões jurisdicionais. Daí algumas acusações contra o Richard foram retiradas para tentar agilizar todo aquele processo. Aí no dia 22 de abril de 1988, se eu não estiver enganada, que aqui eu não coloquei o mês, eu acho que é de abril, a seleção do júri finalmente avançou e o julgamento, que começou em janeiro, no dia seguinte, não, foi de abril não, então foi em janeiro. Aí daí, durante esse período, o Richard atraiu muitos seguidores de culto, que eles começaram a adorar o Richard e usar as roupas iguais às deles. Ele recebia várias cartas e muitas pessoas iam visitar ele na cadeia. Meu Deus, que aqui passa na mente uma pessoa que vai visitar um serial killer na cadeia. E na maioria das vezes que ele tinha que comparecer aos tribunais, ele desenhava pentagramas na palma das mãos. E em um dos momentos ele até gritou: "Viva Satanás!". Mas um atraso ocorreu, né, quando um dos jurados foi encontrado assassinato no dia 14 de agosto de 1989. E teve até alguns rumores que o Richard estava envolvido nesse assassinato e ele era o culpado da morte, ou que ele tinha mandado alguém matar, mas não tinha nenhuma prova que colocasse o Richard naquele assassinato. E aí no dia 29 de setembro de 1989, finalmente o júri retornou com o veredito de culpado, na verdade, de 43 acusações. Aí essas acusações eu vou ler para vocês, porque são muitas, eu não consegui decorar direito. Que foram 3 acusações de assassinatos, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de agressão sexual e 14 acusações de roubo. Então ele foi sentenciado à morte. E quando ele escutou a sentença, as palavras dele foi: "Rei, grande coisa, a morte sempre vem. Eu vejo vocês na Disneylândia". Então ele foi condenado à morte na câmara de gás. No dia 7 de novembro de 1989, foi enviado para a prisão de São Quentin, na Califórnia, para passar o restante dos seus dias. Durante esse período, como muitos serial killers, né, que eu vou contar para vocês várias histórias, eles tinham muito fãs, né? E muitas mulheres adoravam ele. E uma delas se chamava Doreen Hoy. Ela escreveu mais de 70 cartas para o Richard. E ela ia visitar algumas vezes na cadeia. Até que ele pediu ela em casamento. E no dia 3 de outubro de 1996, eles se casaram dentro da prisão. Depois disso, o Richard acabou sendo ligado a um assassinato. Não, a outros crimes, né? E em 2009, uma amostra de DNA conectou com o estupro e assassinato de uma menina de 9 anos de idade em São Francisco. E no dia 10 de abril de 1984, né, que foi quando ele fez isso com a menina. E depois de 24 anos no corredor da morte, esperando para ser executado, o Richard Ramirez morreu no dia 7 de julho de 2013, aos 53 anos de idade, por problemas de saúde. E de acordo com os oficiais, a morte dele veio logo após ele ter sido levado para o hospital Mary General Hospital em Grand Brain, na Califórnia. Como acontece, né, com muitos serial killers, ele tem muitos fãs até hoje. Se você colocar o nome dele no YouTube, você vai ver que tem muita gente que adora ele. Eu não entendo porquê, qual o probleminha que essas pessoas têm, né? E também fizeram um personagem para ele inspirado. Também fizeram um personagem inspirado nele em 2015, na série American Horror Story. E também tem documentário sobre ele na Netflix, se vocês quiserem assistir. Mas eu não recomendo, porque eu fui assistir e é muito confuso, gente. Porque assim, o documentário coloca coisas que aconteceram antes, aí coloca coisas que aconteceram depois. E pra mim só funciona se eu ver as coisas em ordem cronológica. Então não funcionou pra mim. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Esse foi a história de Richard Ramirez, que foi um serial killer, como eu falei pra vocês, do The Night Stalker. E
Se vocês quiserem mais vídeos, é só colocar aqui embaixo o caso que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou fazer o roteiro e vou trazer pra vocês o mais rápido possível, tá bom? A edição ainda não tá perfeita, o cenário também não tá perfeito, porque eu quero adicionar algumas coisas, eu quero melhorar a iluminação e tudo mais, então vocês fiquem tranquilos que vai melhorar ao longo dos vídeos, tenham paciência comigo, que esse é o meu primeiro vídeo, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, me segue nas minhas redes sociais, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.